Olá, jovens padawans, tema da nossa aula, arcos côngruos. Vamos imaginar um arco na nossa circunferência trigonométrica de 70 graus. Vamos, a partir desse arco, dar uma volta completa na nossa circunferência. Vamos dar uma volta completa, parando no mesmo lugar. Perceba que o nosso arco de 70 graus ele possuía o mesmo início e o mesmo fim. Utilizamos os sistemas que sempre utilizamos nas aulas passadas, chamando o ponto A, que é o início do nosso arco, o ponto P, o final do nosso arco. Temos aqui o nosso arco, AP. Então, o que acontece? Perceba que se eu comecei em 70 graus, dei uma volta completa, quer dizer, andei mais 360 graus. Então, 70 graus mais 360, eu parei no ângulo de 430 graus. Veja que o ângulo de 430 e o meu ângulo de 70, eles têm o mesmo início e fim. Eles começam em A e terminam em P. Só que o ângulo de 430 dá uma volta a mais, né? Mas isto faz com que os meus dois arcos de 70 graus e 430 graus sejam côngruos. E o que é côngruo? Côngruo são arcos que possuem a mesma determinação. O que é determinação em trigonometria? É exatamente início e fim. Então, pode ver, tanto 70 quanto 400 graus ocupam a mesma posição aí de início e fim. A e P são iguais aí para 70 graus e 430 graus. Agora, o que acontece? Um ângulo qualquer, x, se eu somar ele com K, sendo o número de voltas, multiplicado por 360 graus, eu obtenho ângulos côngruos a x. Se eu pegar outro ângulo x, só que agora em radianos, e somar K vezes 2π, eu obtenho o quê? Também ângulos côngruos. Então, uma generalização para se obter ângulos côngruos é esta. Pegar um ângulo e somar K vezes 360 graus, ou, se o ângulo estiver em radiano, x mais K vezes 2π radianos. Vamos descobrir aí dois exemplos para verificarmos se esses ângulos são côngruos ou não, esses arcos são côngruos ou não. 1100 graus é côngruo a 20 graus? Para descobrirmos isso, basta fazermos o seguinte. 1100 graus dividirmos por 360. Então aqui nós temos que vai dar 3 voltas. 3 vezes 0, 0, para 0 nada. 3 vezes 6, 18, para 22, emprestou 2. 3 vezes 3, 9, mais 2, 11, para 0, nada. Perceba que o resto da minha divisão dá exatamente o ângulo no qual eu parei. Então podemos afirmar que 1100 graus é côngruo a 20 graus. Quer dizer, eles possuem a mesma determinação, possuem o mesmo início e fim aí na nossa circunferência trigonométrica. Na letra B, vamos descobrir se o ângulo de 10π sobre 3 radianos é côngruo a 4π sobre 3 radianos. Só esquecemos aqui de colocar a observação. Os ângulos estão em radianos. Então, o que eu vou fazer? É mais fácil fazer a conversão do que trabalharmos com as frações. 10π sobre 3, se π é 180, 10 vezes 180 é 1800, dividido por 3. Então, esse ângulo aqui é a mesma coisa que o ângulo de 600 graus. 4π sobre 3, 4 vezes 180, 720, dividido por 3, 240 graus. Agora vamos fazer a divisão. 600 por 360 vai dar 1. 1 vezes 0, 0 para 0, nada. 1 vezes 6 para 10, 4. Vai 1. 1 vezes 3, 3 mais 1, 4. Para 6, 2. Então nós demos uma volta
e paramos no ângulo de 240 graus, que é exatamente côngruo a 600 graus. Então, quando esse resto dá o nosso ângulo menor, vamos dizer assim, nós podemos afirmar que os nossos ângulos são côngruos. Então, 10π sobre 3 é côngruo a 4π sobre 3. Tranquilo, minha gente? Essa foi a aula de hoje.